Olá, irmão André. Boa noite, querido. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Você e sua família. Rúbia, Igor, Deus abençoe vocês. Se possível, fiquem conosco. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início à transmissão. O estudo dessa noite, vocês são aí os primeiros a entrarem na sala. E já dentro de alguns minutos a gente vai colocar ritmo aqui. Oi, Cris. Também a Meire Ellen. Deus te abençoe, Meire. Que bênção você aí. Deus abençoe a sua família. Estamos com saudades da sua família. Silvia, Deus abençoe sua vida. Se possível, permaneça conosco. Luiz e Cida, igualmente. Deus abençoe a vida de vocês. Eu estou com muita expectativa que vocês possam nos acompanhar até o final dessa transmissão. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 24, sermão profético, tá bem? É um tema escatológico muito interessante. Tenho certeza que será bastante proveitoso. A Késia também, Deus abençoe a sua vida. Kesmeu Lima, Deus abençoe você. De Lacerda, Pai seja contigo, Deus te abençoe. Eu peço de vocês aí que permaneçam nessa transmissão. Já dentro de poucos minutos eu vou receber o pastor Mateus Soares, lá do Rio de Janeiro, da cidade de Cabo Frio, e nós vamos ter aqui um tempo de muita qualidade, um tempo precioso, estudando juntos a palavra do Senhor. Se você puder, já prepare aí a sua Bíblia, quem sabe o bloquinho, a caneta para as suas anotações, porque será uma noite de tremendo aprendizado, estou seguro disso, tá bom? Eu particularmente amo muito a doutrina da escatologia bíblica. Peraí, me deixem mandar aqui um abraço para Erdes Soares. Oi, Késia, Deus abençoe a sua vida. Irmão Maurício, toda essa família querida. Que bom que vocês estão aí com a gente. Permaneçam, se possível, tá bom? Para a gente estudar junto as Escrituras. Então, Daniel também entrou aí, o Felipe. Deus abençoe a sua vida, Felipe. Pai seja contigo, meu querido. E a Adna Kelly, igualmente. Deus abençoe você, Adna. Então, eu ia falando que eu amo muito a doutrina da escatologia bíblica porque ela está diretamente relacionada com a razão da nossa esperança. Tudo aquilo que nós buscamos e esperamos de Deus consuma-se na eternidade. Portanto, a doutrina da escatologia, ela contempla não só os assuntos relacionados com o fim dos tempos, mas também com o nosso estado eterno junto de Deus, a salvação eterna. E essa é uma matéria muito abrangente, das mais importantes, se não até a mais importante entre todas as doutrinas fundamentais, e vale a pena a gente se debruçar para estudar. O livro do Apocalipse, o livro de Daniel, ainda que sejam muito evitados por muitos cristãos, pastor Mateus já está entrando na sala aí. Que bênção, pastor Mateus, seja muito bem-vindo. Vou aguardar aqui o seu convite para trazê-lo para essa transmissão. E aí eu ia dizendo, irmãos, que a doutrina da escatologia bíblica, ela não deve ser evitada de modo algum. Antes, pelo contrário, a gente deve se debruçar. Me permitam, já vou aqui aceitar o convite do pastor Mateus. Para vocês que eventualmente ainda não conheçam o pastor Mateus Soares. Olá, pastor Mateus. Como está, meu querido? Bem, graças a Deus. Muito boa noite, amado. Pai seja contigo. Amém. Receba os cumprimentos em nome da minha família, a sua família, em nome do povo de Belo Horizonte, a toda a sua casa. Obrigado. E
Nós temos aqui um carinho muito especial por sua vida. E para aqueles que eventualmente não lhe conheçam, é possível, né, que alguns dos irmãos aqui de Belo Horizonte ainda não lhe conheçam. Eu quero fazer uma apresentação breve, bastante objetiva, do pastor Mateus Soares, que é uma liderança jovem, um pregador de pouca idade, mas de muita bagagem, que Deus tem usado tremendamente, Brasil afora e fora do Brasil, e que tem uma agenda bastante solicitada, intensa, e eu tenho podido verificar, ainda que à distância, que Deus tem honrado muito o ministério do pastor Mateus Soares. Portanto, pastor Mateus, para mim é um grande prazer, agradeço de antemão que o senhor tenha aceitado esse convite, e a minha oração é que Deus abençoe abundantemente, em continuação, a sua vida, a sua casa, o seu ministério. Estamos ainda nos primeiros minutos de transmissão, muita gente vai se agregar, mas desde agora eu quero te deixar esse abraço e desejar que as bênçãos de Deus sejam multiplicadas aí sobre a sua vida, a sua família e o seu ministério. Faça suas considerações iniciais, pastor, fique à vontade. Pastor Adolfo, muito obrigado pelo carinho, pela estima. É um prazer poder estar com o senhor nessa live, poder compartilhar junto com o senhor uma reflexão para tantas pessoas que nesse momento estão se unindo a nós através dessa transmissão. Obrigado pelo carinho. O carinho do povo mineiro é sempre algo muito agradável. Que Deus continue abençoando Minas Gerais, Belo Horizonte. E um prazer poder ter esse momento com o senhor aqui para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Muito bem, pastor. E para aqueles que não me conhecem, porque eu sei também que tem aí a boa parte dos seus seguidores certamente entrando, eu sou o pastor Adolfo Pereira, tenho a alegria de servir a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belo Horizonte, como pastor, e aqui estou bastante feliz, alegre, satisfeito pela oportunidade de receber como companheiro de transmissão este também jovem pastor Mateus Soares. Portanto, a vocês que já estão conosco, peço que permaneçam. Nós temos por objetivo o estudo do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, portanto, o tema é o sermão profético, é o assunto que temos aí nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Claro que é um tema demasiadamente profundo para que a gente consiga extingui-lo em 50 minutos, logo isso não vai acontecer, toda a abordagem será bastante superficial, poderíamos passar aqui semanas, meses, tratando somente os capítulos 24 e 25 de Mateus, sem que conseguíssemos exauri-lo. Mas a ideia é que pastor Mateus Soares, principalmente como instrumento da graça de Deus, possa abençoar a nossa vida com uma exposição desse texto, os assuntos que lhe saltarem aos olhos, e eu quero desde agora, pastor Mateus, oferecer-lhe a palavra. Pode ser que eventualmente eu faça alguma incisão na sua fala, mas vou evitar por aqui. A ideia é que o senhor seja ouvido, não eu. Se o senhor quiser que eu faça a leitura de um texto bíblico, eu vou fazer. Aquilo que o senhor quiser, o nível de participação que o senhor quiser que eu tenha, eu estou aqui para isso, mas todos nós certamente queremos ouvi-lo neste momento. Então, apenas antes ainda de lhe dar, pastor, a palavra em definitivo, eu comecei a transmissão falando um pouco da importância da doutrina da escatologia bíblica, os assuntos que as Escrituras nos apresentam relacionados com o fim dos tempos, o Apocalipse, o livro de Daniel, que são revelações tremendas e costumeiramente evitada, ainda que não devesse ser, por muitos cristãos, e é essa doutrina justamente que está mais intimamente ligada à nossa esperança, porque ela tem a ver com o nosso estado eterno, ela tem a ver com a grande aspiração da nossa alma, que é a eternidade com Deus. Portanto, pastor, feita essa introdução bem simples e já tentando trazer luz para Mateus 24, eu quero lhe oferecer a palavra, o senhor esteja muito à vontade, por favor. Pastor Adolfo, eu gostaria que o senhor pudesse então iniciar fazendo essa leitura para todos nós, e aí então, a partir dessa leitura, então, eu pontuo algumas coisas e gostaria de tê-lo também comentando junto comigo, me dê esse privilégio de
direcionarmos juntos o raciocínio dessa noite. Que bom, pastor Mateus. Ao final da nossa transmissão, se o senhor quiser deixar aí alguma instrução, algum contato, além, claro, da sua própria, do seu próprio Instagram, eu não sei se o senhor tem algum site, não sei. Eu só quero deixar muito à vontade para que ao término da transmissão também o senhor possa, não sei, me parece que o senhor tem também livros escritos, não é verdade? Tenho. Muito bem. Então, ao final da transmissão, pastor, esteja muito à vontade, não se constranja em apresentar o seu material, tá? Eu acredito que pode ser bastante importante para alguns dos que estão nos acompanhando aí, tá bem? Quanto à leitura, pastor, do capítulo 24, o senhor quer que eu leia até que ponto? O senhor pode fazer uma leitura geral para nós racionalizarmos um pouco a leitura completa. Inclusive, fazer um pedido aí a quem está com a gente na live. Envie essa live aí para mais alguém. Compartilhe aí, chame alguém. Você conhece alguém que ama estudar a Bíblia, que tem curiosidade sobre o Apocalipse, sobre a escatologia bíblica, um amigo, alguém que você sabe que gosta de estudar a teologia. Envie essa live para alguém, convide aí pelo menos 5, 10 pessoas. Traga mais gente para esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Pastor Adolfo, pode iniciar a partir do versículo 1 até o versículo 51, para termos uma noção geral sobre esse capítulo. Cliquem no aviãozinho aí, pessoal. Compartilhem aí, como o pastor Mateus acaba de pedir. Mateus, capítulo 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Prossigo para a segunda parte, pastor Mateus. Por favor. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver,
aí se ajuntarão as águias. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se um pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não esperais. Verso 45, já finalizando a leitura. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e à hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Pastor Adolfo, esse é um daqueles textos da Bíblia que mais exige de nós na hora de interpretá-lo. Primeiro porque trata-se de um assunto, um sermão que Jesus pregou. Por exemplo, quando nós lemos Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós sabemos que, embora ali estão em 3 capítulos, é um sermão só, o Sermão da Montanha. Sim. Isso acontece também em Mateus 24, porque, na verdade, o que para nós é Mateus 24 e Mateus 25 foi um único sermão, que Sim. foi o sermão profético do Senhor. Sim. A grande questão é que esse sermão aqui, na verdade, ele inicia-se com 2 perguntas dos discípulos. Sim. O contexto geral aqui é o seguinte: o Senhor está no Monte Sião, em Jerusalém, e aqueles que já visitaram Israel, até aqueles que ainda não visitaram, existe aquela visão tradicional de Jerusalém, que é a da cúpula dourada. Um pouco das muralhas de Jerusalém na frente, a cúpula dourada dentro. Isso. Ali ficava o templo de Jerusalém. Correto. Essa visão, dessa fotografia, normalmente é feita de um mirante que tem no Monte das Oliveiras, porque a geografia daquele local, o Monte das Oliveiras está aqui, tem o Vale de Cedron, e aqui já está o Monte Sião. Então, Correto. O Monte das Oliveiras fica de frente do Monte Sião, tem o Vale de Cedron no meio, e nesse local do Monte Sião, onde hoje fica aquela mesquita, que é a Mesquita de Omar, um templo muçulmano, é que ficava o Templo de Jerusalém. Esse templo, todos nós sabemos que não era o Templo de Salomão. O Templo de Salomão havia sido construído no aproximadamente o século 12 a.C., e em 587 a.C., Nabucodonosor o destruiu. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Um período de aproximadamente 70 anos depois, eles retornam, e poucos anos depois vai ser reconstruído um templo
ali no período da época de Ageu, de Esdras, de Zorobabel, aquele contexto das primeiras pessoas que começaram a voltar do exílio. Esse templo era um templo muito limitado em termos de estrutura, Sim. porque a quantidade de dinheiro que foi investido para construir o Templo de Salomão foi extraordinária. Materiais de madeira, de ouro que vieram de outros locais, a influência que Davi tinha e que Salomão tinha, e nada se comparava ao contexto da época da construção do segundo templo, de um povo voltando do exílio, que não tinha mais autonomia política, eram vassalos, eram subservientes do império dominante da época por parte de Ciro, rei da Pérsia. Então, era um contexto totalmente diferente. Então, eles construíram um templo muito discreto, muito simples. E até para confortá-los, a Bíblia nos diz que em Ageu o Senhor vai deixar uma palavra de esperança a eles, dizendo que a glória desta última casa será maior do que a glória da primeira. Aquele texto ali sempre me intrigou muito, porque o que era representante da glória no Antigo Testamento era a Arca da Aliança. E nós sabemos que a Arca da Aliança, desde 587 a.C., nunca mais foi vista. É uma dúvida até hoje o que foi feito com a Arca da Aliança. Se Nabucodonosor levou para a Babilônia, se derreteu o ouro ali, enfim, não se sabe o que aconteceu. Como que a glória da última casa pode ser maior do que a da primeira, sendo que aquilo que representava a glória havia sido levado, havia sido roubado e nunca mais voltou? A grande questão é que provavelmente isso é uma profecia para a vinda de Cristo, porque é nesse templo que o Senhor vai ser apresentado por Simeão e Ana. Então, na verdade, esse templo não havia tido a presença física da Arca da Aliança, mas havia recebido a presença física do próprio Filho de Deus, a glória manifestada de Deus em carne. Então, de algum modo, essa glória dessa última casa era uma glória muito mais superior e muito maior do que a glória que as pessoas do Antigo Testamento haviam conhecido de um modo geral. A grande questão é que esse templo que o Senhor visitou ele, é o templo que foi construído nos dias de Ageu e nos dias de Zorobabel e foi restaurado em 19 a.C. por Herodes o Grande. O Herodes o Grande fez uma estrutura espantosa. A história registra que haviam pedras naquele templo, que uma única pedra era 1,5 metro de comprimento por 1,5 metro de largura. Imagina o desafio que foi trazer essa pedra na época para se construir toda essa estrutura. Então, os discípulos estão olhando para essa estrutura do templo, estão pasmos, e o Senhor olha para eles e fala assim, eu preciso falar uma coisa para vocês. Na verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra. Aquilo ali espantou os discípulos, porque a primeira coisa que eles pensaram foi, será que mais uma vez Jerusalém será destruída? E, de fato, seria verdade, nós sabemos. No final daquele dia, a Bíblia diz que eles estão no Monte das Oliveiras. Aí, em particular, os discípulos vão fazer a Jesus 2 perguntas. A primeira é, Senhor, quais sinais nós teremos acerca da sua vinda? E a segunda pergunta é, Senhor, sobre o que o Senhor falou quando o Senhor disse que não ficaria ali pedra sobre pedra? É para essas 2 perguntas que o Senhor fez o sermão profético. E então, no capítulo 24 e capítulo 25, o Senhor está, ora, respondendo sobre a destruição de Jerusalém e, ora, respondendo sobre os sinais acerca da sua vinda, da sua volta, do que nós chamamos do arrebatamento da igreja. O capítulo 25, quase todo ele, trabalha mais algumas parábolas dentro de um contexto escatológico, mas dizendo do arrebatamento para frente. Por exemplo, a parábola ali das 10 virgens diz respeito ao arrebatamento, a parábola dos talentos diz respeito ao acerto de contas do final, tem a parábola dos bodes e das ovelhas, todos eles dentro de um contexto escatológico futuro. É Mateus 24 que é o grande desafio de interpretação, porque Mateus não especifica dentro do relato que ele tem no capítulo 24, quando ele está respondendo a pergunta sobre a destruição de Jerusalém, ou quando ele está respondendo a pergunta sobre o arrebatamento da igreja. Então é por isso que, na minha opinião, é um dos textos mais difíceis de interpretação, porque é necessário uma cautela, um cuidado muito grande para entendermos quando ele fala da destruição de 70 e quando ele fala do arrebatamento da igreja. Quem está com a Bíblia aberta aí, depois desse pano de fundo histórico sobre esse capítulo, o capítulo de número 24, os primeiros versículos, ele vai falando, por exemplo, sobre a destruição de Jerusalém, do versículo 3 até o versículo 14.
ele menciona sobre os sinais da volta de Cristo. Ele fala, por exemplo, no versículo 4, que ninguém vos engane. Versículo 5, virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e irão odiar-se uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, esse contexto aqui, praticamente não resta dúvidas sobre ele. Aqui está falando sobre o tempo do fim. E quando nós analisamos essas predições do Senhor sobre o tempo de fim, por exemplo, terremotos, sempre existiram terremotos. Mas os topógrafos dizem que as quantidades de terremotos que existiram no século XX, se nós pegarmos todos os terremotos do século XIX até o século I, somente o século XX teve mais terremotos do que todos esses séculos juntos. Sim. Se nós pegarmos todas as guerras que aconteceram no século XX, só no século XX morreram mais pessoas em guerras do que em todos os outros séculos antes do século XIX. Por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial, só naquele contexto ali, por exemplo, de Hitler, foram mais de 6 milhões de judeus mortos. Isso. A gente pega, por exemplo, Guerra Fria, Guerra do Golfo, enfim, é uma série de guerras que vieram acontecendo até uma época mais posterior à nossa, já no início, por exemplo, do nosso século ali, com a questão do Iraque, Osama Bin Laden, todo aquele contexto que também muitas pessoas foram mortas ali. Então, nós vemos que há uma quantidade de sinais que o Senhor profetizou que no último século se cumpriram em uma quantidade assustadora, porque é o tempo do fim se aproximando. O grande desafio de interpretação, na minha opinião, é o texto do capítulo, versículo 15 até o versículo 31. Porque, ora, nós temos a sensação aqui de que o Senhor está falando sobre a grande tribulação. E, ora, nós temos a sensação aqui que o Senhor está falando sobre a destruição de 70. Como que a gente trabalha isso, por exemplo? Versículo 15. Quando vocês virem a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Eu, por exemplo, sou de convicções pré-tribulacionistas. Eu creio que Cristo volta antes do arrebatamento da igreja. Nós somos. Então, há uma grande possibilidade de que isso daqui se cumpriu com o antigo Epifânio. Porque quando vem Jerusalém para ser tomada antes de 70, a história registra que entram dentro de uma sinagoga e sacrificam um porco, carne suína, dentro da sinagoga. Isso era uma abominação terrível, por causa da questão da prática do convívio com carne suína, com porcos, de um modo geral, é uma abominação. Os pós-tribulacionistas dizem o seguinte, não, isso aí é a entrada do anticristo no templo para tentar ser o sinal da abominação, da desolação. Os pré-tribulacionistas dizem, não, isso daí é a questão de Antigo Epifânio e já se cumpriu ali antes de 70 depois de Cristo. É o grande desafio da interpretação. Só que o versículo 16 diz o seguinte, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre a eira, não desça, sobre o telhado, não desça, para tirar coisa alguma da casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga, a Bíblia está falando aqui sobre fuga, não se dê no inverno nem no sábado. A grande questão aqui é a seguinte, todo o contexto aqui tem muito a ver com a cultura dos judeus. Por exemplo, a questão do sábado. Os cristãos e os gentios não têm a guarda do sábado. Os judeus, até hoje, respeitam o que eles chamam do Shabat, o preceito divino desde a lei de Moisés. Nós temos aqui algumas declarações que elas fazem parte de um contexto que foi vivenciado na destruição de 70. Por quê? A destruição de 70 foi por Tito Flávio Vespasiano. Sim. Só que ele não chegou em Jerusalém e entrou destruindo. Ele fez um cerco de 4 anos. No ano 66, ele sitiou a cidade de Jerusalém e iniciou um cerco em Jerusalém.
As pessoas não poderiam entrar nem sair. Quem já esteve em Jerusalém sabe, por exemplo, que dentro de Jerusalém não tem rio, não tem plantações. Como que esse povo conseguiu sobreviver e se alimentar durante 4 anos? Jerusalém era uma cidade que não era muito grande, algo em torno de 35 mil habitantes na época. Uma das maiores cidades, por exemplo, do mundo era Éfeso, tinha 300 mil habitantes. Então, nada se parece ao contexto que nós vivemos das grandes metrópoles do século XXI. A história registra que quando Tito Flávio Vespasiano entrou em Jerusalém nos anos 70, haviam dezenas e dezenas de pessoas mortas. Por que não dizer milhares e milhares? Muito pouca gente ainda havia se mantido viva em Jerusalém. Pessoas mortas, as carnes delas haviam se tornado de alimentação para pessoas não morrerem de fome. É um cenário assustador a tomada de Jerusalém. Para quem tiver mais curiosidade de entender sobre esse período, de 66 a 70, o único livro que eu conheço que registra aquilo é esse livro de Martin Goldman, da editora Imago, que é A Classe Dirigente da Judéia, As Origens da Revolta Judaica contra Roma, de 66 a 70 depois de Cristo. É um livro aqui de aproximadamente, deixa eu pegar a exatidão de páginas dele, 270 páginas quase. É um livro raríssimo. Eu, particularmente, só vi esse até hoje. Provavelmente na estante virtual tenha. Não sei se eu tenho na sua biblioteca, mas é um livro raríssimo e é um dos poucos livros que registram o contexto daquela época. Aí algumas coisas aqui começam a se encaixar. Por exemplo, ai das grávidas. Os romanos eles eram muito cruéis. A história registra que quando eles entraram, algumas mulheres que eles ainda encontraram ali grávidas, eles abriram os ventres delas, tiraram os fetos, colocaram gatos vivos e costuraram os ventres dessas mulheres. Era uma das práticas assustadoras que eles tinham ao tomar um povo, ao tomar uma cidade. Outra declaração, por exemplo, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os historiadores registram que quando em 66 Jerusalém foi cercada e para que não houvesse essa saída, e desde quando a sinagoga foi profanada em Jerusalém, em Nazaré, quando eles estavam vindo para Jerusalém de Roma, a história registra que os cristãos perceberam que aquilo era o sinal da abominação que o Senhor havia falado, e eles saíram de Jerusalém. É interessante que nós não vemos registro no Novo Testamento da igreja em Jerusalém, como, por exemplo, nós temos antes de 66 e 70, nós não vemos esses registros depois. Antes nós temos Concílio de Jerusalém, temos Pedro, temos Tiago, temos toda a estrutura de Jerusalém, casa de Marcos. Nós não vemos a presença da igreja geograficamente em Jerusalém. A história registra que em 70, quando eles tomaram, nenhum cristão morreu em Jerusalém naquela tomada. Por quê? Porque o Senhor havia dito, quando vocês virem o sinal da abominação, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, isso aqui é um desafio tremendo de interpretação do versículo 15 ao versículo 31. Eu, particularmente, enxergo que aqui não está dizendo sobre a grande tribulação, mas está dizendo sobre a destruição de 70 da cidade de Jerusalém. Esse é um primeiro ponto da questão da interpretação. Agora, a partir do versículo de número 32, o Senhor vai discorrer todo um contexto que aqui sim já diz sobre o arrebatamento da igreja. Verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A questão é, sobre o que o Senhor estava dizendo aqui quando ele fala sobre a geração da figueira? Há uma grande probabilidade, pela linha mais tradicional de interpretação escatológica, que essa figueira aqui representa Israel. Porque sim, a figueira é uma das únicas árvores que, mesmo depois de morta, ela consegue reviver do tronco apodrecido. A oliveira também acontece isso. Eu tive a alegria de um dia no Getsemane, no Jardim do Getsemane, numa das oliveiras em Jerusalém, ver uma oliveira aproximadamente já de 2000 anos que estava brotando vida nela novamente. Então, são árvores que têm a capacidade de, mesmo depois de mortas, reviverem. A questão é, se essa figueira aqui aponta para Israel, isso daqui se cumpriu em 1948. Porque Israel morreu como nação em 70. Mas em 1948, com o voto de Minerva, de um brasileiro em Berna, na Suíça,
a ONU restabeleceu a Israel o território. Então, aquilo aí foi, digamos que, o brotar da figueira novamente. Essa árvore que havia morrido em 70 ressurge em 1948. Só que a grande questão aqui é o seguinte, o versículo 34 diz, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? O que ele havia profetizado nos versículos anteriores. Todas as coisas, inclusive destruição de 70 e os sinais acerca da sua volta. É interessante nós observarmos uma coisa aqui, e aqui eu já começo a concluir o raciocínio para nós iniciarmos algum comentário sobre essa parte, que sempre foi um dilema trabalhar quanto tempo é uma geração na Bíblia. E nós temos que ter um cuidado para que escatologia não se transforme em escatofobia, que é o medo das coisas futuras. De algum modo, a escatologia é para nos apontar os sinais que vão se montando momento após momento, para nos dar uma noção do que a Bíblia fala sobre o tempo futuro da escatologia. Há uma coisa interessante, e eu creio nisso daqui, quando a Bíblia fala sobre geração, nós temos algumas possibilidades de geração. Por exemplo, nós temos uma possibilidade de geração com 40 anos. Nós temos uma possibilidade de geração com 70 anos. Moisés disse, o homem está sujeito a viver 70 anos. Esse é o período dessa geração, 70 anos. Que passar disso, canseiro e enfado. Mas há pessoas que chegam a 80, 90, 100, a um pouco mais de 100. Só que o limite, biblicamente falando, de uma geração é quando o Senhor chega para Abraão e fala assim, 4 gerações a sua descendência ficará no Egito. E a Bíblia diz que eles ficaram 430 anos. Então, quando nós pegamos 430 e dividimos por 4, nós chegamos aproximadamente a um cálculo de 107 anos. Então, biblicamente, nós podemos sugerir que uma geração vai de 40 a 107 anos. Se de fato a figueira aqui é Israel, e se de fato essa profecia diz sobre o fim dos tempos, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam, versículo 34, nós temos a partir do renascimento de Israel, uma geração da figueira sendo disparada como se fosse num cronograma ou num relógio profético dentro da cronologia profética. Se nós colocamos 70 para 1948, dá 2018. Se nós colocamos 107, talvez aí a gente chega talvez à década de 30, década de 40 desse século que nós estamos. Mateus, dá para precisar isso? Não. Na escatologia, praticamente nada se precisa, porque a escatologia não é histórica, é interpretativa. Então eu posso ter um ponto de vista e uma outra pessoa ter um outro ponto de vista, e nem eu nem ele estamos errados. Talvez nem eu e ele estamos certos, porque é interpretativo, ainda vai acontecer. A escatologia é a tarefa de unir o que a Bíblia fala das profecias bíblicas e tentar montar esse quebra-cabeça para ter uma noção do que a Bíblia fala acerca do futuro. Então, eu penso que, de algum modo, esse cenário ele vai sendo construído após essa perspectiva. Aí, no versículo 36, nós temos o seguinte, e aqui eu entro nessa última parte. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Você que está assistindo essa live comigo aí na sua casa, se você está com a sua Bíblia aberta, eu preciso que você abra a sua Bíblia e que você acompanhe comigo isso daqui. Versículo 36 de Mateus 24. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. A Bíblia está falando sobre duas coisas aqui, dia e hora. Dia e hora. A respeito do dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Agora, olha isso daqui. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Observe essa expressão. E não o perceberam. Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 40. Estando 2 no campo, um será tomado e o outro deixado, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiais, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Algumas versões dizem dia, algumas versões dizem dia e hora. Aí o versículo 43 diz, mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria
que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Senhor diz o seguinte, ó, acerca do dia e hora ninguém sabe. Aí ele vai falar sobre dia e hora na sequência. E ele fala sobre dias de Noé e fala sobre hora da chegada de um ladrão. Eu acho isso daqui muito interessante, porque há uma possibilidade interpretativa de que esse dia e hora aqui esteja em uma linguagem simbólica para representar duas características da igreja ou da geração do arrebatamento. Em primeiro lugar, a geração que se assemelha aos dias de Noé. Porque a Bíblia diz o seguinte, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Peraí, isso daqui é uma coisa normal. Todo dia pessoas comem, todos os dias pessoas bebem, todos os dias pessoas se casam, todos os dias pessoas se dão em casamento. Se de segunda a sexta é o dia do casamento no civil, sábado e domingo é o dia do casamento religioso. Então, de domingo a domingo tem gente se casando. O Senhor está dizendo aqui sobre comer, beber, casar e dar-se em casamento. Ou seja, algo comum que acontece todo dia, rotina da vida. O que o Senhor está dizendo em primeiro lugar é, o dia do arrebatamento será um dia aparentemente comum. Um dia que se come, um dia que se bebe, um dia que se casa, um dia que se dá em casamento, o dia que a mãe vai acordar para preparar os seus filhos para ir para a escola, o dia que o pai de família vai levantar cedo e se preparar para ir para o serviço. O diferencial não é o dia. O diferencial é assim como o dilúvio veio em um dia que ninguém esperava, Cristo virá também em um dia que ninguém espera. Agora, a chave, na minha opinião, para interpretar isso daqui, essa geração, é o verso 39. E não o perceberam. Ou seja, os dias de Noé eram dias de uma geração que não percebeu que o juízo de Deus estava próximo. Então, tem uma característica aqui sobre a geração dos dias de Noé. Os dias de Noé eram dias de uma geração insensível, de uma geração que não percebeu o tempo que estava vivendo. Aí eu me lembro de Paulo, se não me foge a memória, Romanos capítulo 14, verso 13, quando ele diz, já é hora de despertarmos do sono, porque estamos mais próximos da nossa redenção do que do dia que nós alcançamos ou recebemos a fé. 13 e 11. Ponto, qual? Romanos? 13, verso 11. Romanos 13, verso 11. Obrigado por me ajudar nisso daí. E a última característica dessa geração é que é a geração, em primeiro lugar, a geração dos dias de Noé. Em segundo lugar, ele usa uma figura de linguagem. Se o pai de família soubesse a hora da chegada do ladrão, ele não iria dormir, mas ele ia ficar acordado. A pergunta é, um pai de família sabe se vai chegar um ladrão e vai saber a hora que o ladrão chega? Não. Porque ele não sabe o que ele faz durante a noite, ele dorme. Então, em segundo lugar, a geração do arrebatamento, infelizmente, é uma geração dormente. E aqui eu mexo em duas questões para nós iniciarmos aqui um diálogo sobre isso. Em primeiro lugar, uma geração insensível. Em segundo lugar, uma geração dormente. O mesmo sono que vai alcançar as virgens, no capítulo seguinte, capítulo 25, que está no mesmo sermão, o sermão profético. Sim. Esse sono aqui dessa geração, desse pai de família que dorme. Porque é o sono da rotina. Não só a rotina física, mas a rotina espiritual. E o problema é só um. Quando nós estamos dormindo, nós perdemos a capacidade de reação. Chega para alguém que está dormindo e belisca essa pessoa. Dificilmente ela vai reagir. Porque quando estamos dormindo, nós perdemos a capacidade de reação. Muita gente perdeu a capacidade de reagir espiritualmente. E se entregou ao pecado, se entregou à apostasia, se entregou à infidelidade, se entregou ao mundanismo, se entregou ao esfriamento, porque dormiram espiritualmente e perderam a capacidade de reação e se tornaram insensíveis, assim como os dias de Noé. Só que a grande questão é a seguinte, o capítulo de número 25, quando ele fala sobre as 10 virgens, ele nos dá qual é o processo do sono espiritual. Porque esse texto diz, tosquenejaram todas e adormeceram. Elas não dormiram de uma hora para outra. Primeiro elas tosquenejaram. Por quê? Porque da mesma forma que o crescimento é um processo, o fracasso também é. Da mesma forma que se tornar um vencedor é um processo, sofrer derrotas na vida também é um processo. Ninguém fracassa de uma hora para outra, ninguém dorme de uma hora para outra. Primeiro tosqueneja. E o problema é quando nós vamos percebendo os sinais da apostasia, da frieza espiritual,
da proximidade do pecado e não há reação contra isso e nós não reagimos. Nós vamos nos entregando, nós vamos tosquenejando, nós vamos cochilando. Tosquenejar aqui é adormecer. Ninguém dorme de uma hora para outra. Primeira pessoa cochila. Então essa palavra também serve como um despertamento espiritual para quem está ouvindo essa live. Meu irmão, se você percebe que alguma coisa está errado na sua vida com Deus, desperta enquanto é tempo, porque o Senhor irá te ajudar, o Senhor irá te fortalecer. Você não pode fazer parte da geração que dorme espiritualmente, nem da geração que é insensível espiritualmente. E aqui eu concluo dizendo que a palavra diz que muitos iriam, o versículo, deixa eu pegar a grafia correta aqui, do versículo de número 12, e por se multiplicar a iniquidades, o amor de muitos se esfriará. Muitos iriam se esfriar no amor. O que eu acho interessante é que a Bíblia não diz que todos vão se esfriar. A Bíblia diz que muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então tem gente que fala assim, não, eu caminho mesmo. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O que eu preciso dizer é que muitos nunca serão todos. Verdade. Sempre vai haver um remanescente para que muitos não se transformem em todos. Glória e a escolha a Deus. nossa de qual grupo nós vamos fazer parte. Daqueles que entram pelo caminho da apostasia, daqueles que dormem espiritualmente, daqueles que cochilam espiritualmente, ou daqueles que não vão fazer parte dos muitos que se esfriam, mas daqueles que vão permanecer em comunhão com o Senhor, guardando as suas vestes brancas, como diz no livro do Apocalipse, e aguardando a volta de Cristo. Porque cada vez mais esse caminho se afunila. Eu penso que esse seja um pano de fundo geral para a gente ter pelo menos uma noção básica do sermão profético a partir de Mateus capítulo 24. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, o primeiro que eu penso é que o nosso tempo voou, pastor Matheus Soares. Que pena, eu me dei conta que nós estamos a 10 minutos do término dessa transmissão e já me vejo obrigado a lhe fazer um convite público. Não sei de sua disponibilidade, mas caso consiga, para a semana que vem, é um tempo para a gente continuar essa matéria. Eu tenho certeza que os que nos acompanham aí vão aprovar essa ideia. A gente está aí com um pouco mais de 120 pessoas nos assistindo nesse momento e eu, inclusive, queria colher o pensamento desses que nos acompanham sobre a possibilidade de a gente continuar essa transmissão, pastor. Penso que o senhor... Nós podemos, então, chegar a esses 10 minutos finais e, se não concluirmos, a gente inicia mais uns 10 minutos numa segunda live. De minha parte... Eu só não posso, talvez, continuar toda ela, que às 10 horas eu tenho uma live. Mas Perfeito, nós vamos seguir pastor. nesse raciocínio aí. Se precisar cortar por causa de uma hora, a gente retoma para concluir o raciocínio. Eu vi que teve alguém que pediu o título do livro que eu apresentei. Isso, eu ia A dizer Classe também. Dirigente da Judeia. A editora é a Imago. Imago. É uma editora que publica muita literatura, algumas cristãs, outras não. E ela trabalha um pouco sobre o que aconteceu entre 60 a 70 depois de Cristo, desde a tomada de Jerusalém, do sítio, até a tomada de Jerusalém em 70. Marty Goldman. É um livro muito rico dentro do contexto histórico daquela época, daquele cenário. Pastor Matheus, se o senhor me permite, antes de fazer aqui algum comentário sobre essa abordagem tão precisa que o senhor já fez nesses minutos iniciais... Pode falar, vou só colocar o livro para quem quiser anotar. A Classe Dirigente da Judeia. É isso aí, pastor. A Classe Dirigente da Judeia. Pode falar. Muito precioso. Eu quero aproveitar, se me permite, para convidar esse público que nos acompanha. Possivelmente também o senhor queira fazer um convite dessa natureza, mas na sexta-feira próxima eu terei mais uma transmissão de conteúdo escatológico acompanhado do pastor Denilson Lima, de Salvador, Bahia. E nós vamos estudar. Sim. Amigo também de muitos anos, e a gente vai estudar juntos o livro do Apocalipse. Sexta-feira próxima, às 21 horas. Vocês que nos acompanham nesse momento estão convidados também para, nesse mesmo Instagram, nos acompanhar nessa transmissão. E os irmãos que não conheciam o pastor Matheus Soares, os que são daqui de Belo Horizonte, eu gostaria que vocês passassem a seguir o pastor Matheus Soares. Então, adicione aí o perfil dele, siga-o a partir desse momento, porque você será muito abençoado por esse homem de Deus, que Deus tem usado, como vocês viram aí nesses minutos iniciais, e olha que ele só está introduzindo a matéria.
E quem me segue também, que não segue o pastor Adolfo, vai lá, segue o pastor Adolfo. Coloca para despertar, e sexta-feira à noite, a aula com o pastor Denilson Lima, que vai ser muito rico, com certeza. Eu gostaria de fazer breves considerações aqui, pastor, dizendo primeiro, me parece importante lembrar aqueles que há tempos não ouvem uma exposição de um assunto escatológico, que nós nos baseamos numa interpretação dispensacionalista das Escrituras e somos pré-tribulacionistas. Essa é a doutrina que rege as nossas convicções. Bom, o dispensacionalismo, para quem não sabe, ele baseia-se em dois pilares. São dois pilares, basicamente. O primeiro é uma distinção entre as alianças, ou seja, o povo de Israel e a igreja, a antiga aliança e a nova aliança. É muito importante distinguir um povo do outro, porque se nós não fizermos essa distinção, também não seremos capazes de fazermos a interpretação adequada de um texto como este de Mateus 24. Segundo pilar do dispensacionalismo Bom, no primeiro eu disse que é a distinção entre povos, sim, o segundo pilar, desculpa, é que me fugiu aqui por um tempo. É a interpretação literal das Escrituras. Então, nós interpretamos literalmente todo o conteúdo profético que as Escrituras nos apresentam, compreendendo que, sim, existem linguagens alegóricas, várias figuras de linguagem são aplicadas, mas, de maneira geral, milênio é milênio. A título de exemplo, serão 1000 anos, assim cremos, tratando de maneira mais objetiva. Outro, sim. Particularmente, eu compreendo, no estudo da escatologia bíblica, que nós temos tempos distintos do cumprimento de uma mesma profecia. A gente vê no conteúdo profético das Escrituras que uma mesma profecia pode ter um cumprimento parcial num determinado tempo e um cumprimento total em um outro determinado momento da história. De modo que uma mesma profecia, bem da verdade, ela pode ter um cumprimento de curto prazo, um de médio prazo e um de longo prazo. Muitas profecias que encontramos no Antigo Testamento terão pleno cumprimento no período do governo milenar de Cristo. Ou seja, o milênio é um tempo reservado para o cumprimento de muitas dessas profecias. O que não impede, pelo menos do modo como eu compreendo e quero aqui também, eu quero salientar as minhas limitações na compreensão, mas não vejo nenhum impedimento para a fala de Jesus em Mateus 24, especialmente nos versos 15 em diante. Ele tem um cumprimento parcial na invasão do general Tito a Jerusalém, à volta do ano 70, essa exposição extraordinária que o pastor Mateus Soares nos fez, uma verdadeira aula de história, como entendo particularmente que também guarda um conteúdo que haverá de se cumprir no período da grande tribulação. Vejamos que a história da humanidade ela é feita de muitas repetições. Eventos que aconteceram no período do Antigo Testamento encontram reflexo hoje no nosso tempo e serão refletidos também num período escatológico, durante a grande tribulação, durante o milênio. Então a gente tem uma repetição, assim como a invasão de Antíoco Epifânio IV, à volta de 163 a.C., a sinagoga de Jerusalém, onde ele profanou o culto judaico sacrificando uma porca. Assim como ele é uma figura do anticristo, eu entendo que quando o anticristo romper a aliança de paz que celebrou com Israel, ou que vai celebrar com Israel, conforme Daniel profetiza em 9:27, que na metade da semana ele fará cessar o culto e vai rasgar aquela aliança de paz, a profanação que o anticristo fará lá na metade da grande tribulação, daquele período de 7 anos, que também equivalem à 70ª semana profética de Daniel, eu entendo que o anticristo estará repetindo o ato de Antíoco Epifânio. Portanto, quando eu me refiro à história nos trazendo repetições, é nesse sentido. A Bíblia é um livro muito didático, embora os textos escatológicos sejam muito difíceis de compreensão. E eu estou com o pastor Mateus Soares quando ele nos recomenda que a gente use as lentes corretas para que entendamos um texto
complexo, não tão fácil de ser interpretado como este. Pastor, de tudo que o senhor falou, e foi tudo muito precioso, eu fiz aqui várias anotações, eu quero apenas dar ênfase a essa parte final da sua fala, quando o senhor já estava trazendo uma palavra de despertamento de consciência para essa nossa geração a respeito do tempo do fim. E eu quero lembrar aqueles que nos ouvem que a vinda do nosso Senhor é um evento iminente, tanto quanto será repentino. E tanto a doutrina da iminência quanto o aspecto repentino da vinda do Senhor estão refletidos aqui em Mateus 24 e também em Mateus 25. E eu finalizo essas minhas considerações dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo tinha uma convicção tão profunda, pelo menos do meu entendimento, que ele já fizesse parte da geração do arrebatamento, até o ponto de ele usar a primeira pessoa do plural, pelo menos 2 vezes, em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18, e também em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 51 em diante, por 2 vezes Paulo repete, depois nós. Em 1 Tessalonicenses ele diz, nós os que estivermos vivos. Primeiro ele falou dos que morreram em Cristo, que seriam ressuscitados. E aí ele se inclui entre aqueles que estariam vivos. Ele cria. Meu irmão, se Paulo cria que ele pudesse fazer parte da geração do arrebatamento, por que nós não iremos crer? Então, leiamos os sinais e vejamos que a doutrina da iminência é latente e precisamos estar apercebidos. Se um pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão, é o que está aí no verso 42, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Pastor Mateus trouxe luz a esse texto e um entendimento perfeito sobre a necessidade da vigilância. Eu quero te devolver, pastor, eu não sei exatamente quantos minutos faltam, mas são poucos. Vamos fazer o seguinte, o senhor sugeriu que nós tenhamos mais alguns minutos adiante, é isso? Pode ser, se o senhor quiser interromper para nós voltarmos para concluirmos. Vamos fazer isso, pastor. As 100 e poucas pessoas que estão conosco... Sim, pastor. Só deixa a live salva, por favor, para o pessoal que quiser assistir depois. Certamente. Então vamos fazer o seguinte. Vocês que estão conosco neste momento, por favor, obviamente que vou precisar encerrar essa transmissão, falta 1 minuto apenas, já marcou aqui, mas já retomo em seguida. Vou apenas salvar essa live e vocês voltam conosco. Do contrário, vocês vão perder a conclusão desse pensamento tão extraordinário que o pastor Mateus Soares trouxe para a gente, tá bom? Então vamos lá, me permitam, eu encerro aqui essa primeira parte e logo em seguida retomo. Pastor Mateus, desde agora, muito obrigado. Com licença.